A nossa entrevistada de hoje é 100% Buceta Power. A Lady Guedes é uma ilustradora autodidata que escolheu trabalhar com e para mulheres. Partiu conhecer o ateliê da Lady Guedes? Vem com a gente! Olá! Passem aqui primeiro pelo banhozinho de luz. Lady Guedes, um prazer estar aqui no seu ateliê maravilhoso. Prazer é todo meu! Obrigada por nos receber hoje. Amo ter esse meu lugar aqui repleto de energia feminina. Maravilhoso. E conta pra gente um pouco da sua trajetória lá atrás, de como a ilustração culminou nisso tudo aqui que a gente pode ver hoje, do seu trabalho que foi pra rua, foi pra vários lugares. Eu venho de uma família de muitos artistas, né? No lado da minha mãe, assim, quase todos os irmãos faziam algum tipo de desenho ou pintura e tal. E eu tenho uma tia, né? Tinha, que ela já morreu com 96 anos, entendeu? Que ela sempre desenhou muitíssimo bem. E quando a família veio de Manaus, quer dizer, foi de Manaus pro Rio, ela começou a trabalhar e ela começou a trabalhar com o que ela sabia fazer, que era desenhar, e ela desenhava maravilhosamente bem. Então eu tenho, assim, vamos dizer, essa coisa da ancestralidade de uma mulher que já começou lá, assim, já trabalhando com isso. Ela me deu vários exemplos, não foi só, tipo, você pode viver do desenho. Ela me deu exemplo também de que eu podia ser uma mulher totalmente independente, porque ela lá nos anos 30... entendeu? Uma tipo, das pioneiras, com né? não, e com todo mundo mulheres, dizendo, né? Case-se, entendeu? Seja uma mulher assim, assado. E foi assim, foi o rumo da família inteira. Ela foi aquela ovelha negra maravilhosa que morreu solteirona. Independente. Com a pele ótima, Com a né? pele ótima, entendeu? Desenhando até os últimos, assim, até ela ficou meio cega, até quando ela já não enxergava mais, ela tava lá desenhando. Me conta Maravilhosa. essa mistura de Manaus com Rio, com o que mais nessa sua família? De onde que você vem em tantos lugares diferentes? Você nasceu aonde mesmo? Eu Em nasci, Brasília. não, eu fui criada em Brasília, mas eu Aham. nasci por acaso em Belo Horizonte porque meu pai foi transferido pra lá. sim. Minha mãe nasceu em Manaus, a família dela era de Manaus, com uma parte da parte do pai que era de Belém, e na parte do meu pai era todo mundo do Rio. O meu pai era filho de feirante, com costureira, era todo mundo muito simples, aquela coisa, muitos filhos, mas eram pessoas cultas, estavam o tempo todo em busca de informação e sempre com essa veia artística. Minha mãe e meu pai, eles se conheceram fazendo teatro amador, Legal. entendeu? Então assim, toda a família já tinha toda uma vivência muito artística. A gente vinha de uma coisa de... ai, vamos fazer musicais. Em casa mesmo? Em casa, a gente fazia musical em casa, amiga. Nossa, sempre. maravilha. Essa coisa de ser diva desde pequena. O meu primo lá do Rio, ele tinha uma câmera de Super 8. Então não só a gente fazia legal. musical, Vocês gravavam como a os gente musicais. gravava os musicais. A gente fazia filmes. E lá. Ou seja, você já Ou seja, nasceu sim, no rolê. eu já nasci estreou, no- né? eu já Não nasceu, estreiei. estreou. Eu comecei a trabalhar com ilustração em Brasília. Me apareceu uma oportunidade, eu trabalhava num hotel, que foi meu primeiro emprego assim, de carteira assinada, e lá eu conheci uma pessoa que me ofereceu um trabalho, sabia que eu desenhava, me ofereceu um trabalho pra eu ser designer. Olha, eu não tinha a menor formação. Nem do que é. É que não tinha, né, o curso Não, de eu design, desenhava na verdade, bem, eu sim. desenhava bem, eu tinha meus cadernos, inventava uns logotipos, acho que foi por isso, inclusive, que o cara olhou e falou, ah, vai, ela tem jeito. E aí eu consegui meu primeiro emprego de diretora de arte. Uau, Nossa, já começou. começou Começou assim, design, mano, né? você não sabe as coisas que me aconteceram. Minha vida sempre foi assim, tipo, me botam num lugar e fala, Vai. te vira nos 30. E aí eu, de alguma maneira, a coisa eu aprendo e vai. E aí foi super legal que eu fiz a primeira campanha política das eleições diretas de Brasília. Uau. Então eu fiz a campanha da Márcia Kubitschek, que era uma mulher também. Que legal. E ali eu já tive meu primeiro embate feminista, já com uma pessoa, assim, que era o pai de uma amiga minha, que estava concorrendo ao Senado também. E aí, um belo dia, ele me pegou de surpresa, virou e falou assim, e aí, Fernanda, você vai votar em quem pra senadora? Eu falei, vou votar na Márcia Kubitschek. Você não vai votar em mim? Eu falei, não, vou votar na mulher. E de lá você foi E pra aí, onde? aí eu resolvi sair e fui pro Rio. Fui morar em Petrópolis, porque minha mãe já tava lá, com uma irmã, não sei o quê. Consegui um emprego lá em Petrópolis, a princípio.
fazendo estampa pra camiseta. Legal. E o legal é que a arte sempre esteve presente Sempre. nos seus passos. Sempre. Os convites sempre tinham a ver com o Sempre seu era trabalho. porque eu tinha essa habilidade. Não tem um dia na minha vida que eu não agradeça esse dom maravilhoso Sim. que eu tenho, que é pegar uma porcaria de um lápis, uma caneta, qualquer coisa, e saem essas coisas. E é incrível. Maravilhosas. Posso perder tudo, velho. Eu tenho isso aqui, eu tô em contato comigo. Quando Desenhar. foi que você encontrou o seu traço autoral, aquilo que você queria dizer com esse dom que você recebeu? Tem um turning point? Assim? Tem. Perto dos 50 anos eu comecei a olhar pro meu trampo. Foi bem uma reavaliação. Eu comecei a ver, faz quantos anos que eu tô trabalhando? Olha tudo que eu já conquistei, né? Puta, e eu já conquistei muita coisa no meu trabalho. E eu tava muito nesse processo mesmo de me empoderar mesmo. Dessa força do meu trabalho. Esse momento que eu tive de pensar a minha carreira foi muito importante. Esse foi um turning point para eu perceber principalmente que eu não estava trabalhando para quem eu queria trabalhar. Olha, isso é bem interessante. Entendeu? Porque assim, nessa de você ir indo, eu preciso trabalhar porque eu preciso me manter. Eu preciso trabalhar porque eu tenho um filho. Foi me criando um ranço de uma série de coisas que eu fui botando chancela, vários preconceitos femininos dos homens que me contratavam no meu desenho. Sim. Eu comecei a questionar tudo isso. Por que as mulheres eram sempre muito magras, né? Por que elas estavam sempre muito arrumadas, muito perfeitas, muito bem maquiadas, sabe? Eu fui repensando tudo isso, foi desconstruindo tudo, foi caindo tudo, assim. Vamos chutar essa porra, vamos reconstruir do zero aqui. E aí foi que eu percebi que, assim, o meu trabalho acabou por passar mensagens que eu não queria. E aquilo criou um ranço, aquilo criou até um bloqueio energético pra dizer por quê. É o seu dom, por quê? que aquilo não tá te representando? Exatamente. E aí, pra mim, quando eu entendi isso, eu falei, bom, agora eu vou experimentar. Foi aí que a rua chegou em você ou foi antes? A rua chegou um pouco antes. Não tem um marco, né? Em torno dali, foi tudo meio que ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Quando eu tive o convite pra pintar na rua, eu falava, mas o que eu vou botar na rua? Porque eu acho que gostaria de botar uma mensagem. Eu explorei várias coisas, até ver criar a minha linguagem própria. Não, e o meu trabalho é totalmente intuitivo. Eu, quando começo a desenhar, eu não tenho um plano. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei. Você vai rabiscando. Eu vou rabiscando. Eu me conecto com as deusas, amiga, porque não pode ser, entendeu? Inclusive a sua nova série. Inclusive então, essa ancestralidade toda, assim. Conta um pouco como que você chegou nisso. Então, ela começou com uma descoberta que foi a jardinagem. Já cheguei na fase da plantinha também. Mas é maravilhoso. Já tô comprando plantinha. É uma Porque terapia, a gente né? não só é uma terapia, como é um ensinamento diário de vida, Sim. de ciclos. Aquela coisa do ciclo. E como a gente se distanciou disso, né? Essa viagem da Conecta Terra, ela foi pensada mesmo como uma jornada espiritual para mim. Ela tinha um objetivo, que era essa reconexão com as minhas ancestrais, sendo minha mãe, minha tia, minha avó e todas as outras que vieram antes, né? E que são todas de lá, de Manaus, né? Essa coisa amazônica. Comecei a sentir a presença dessas pessoas me urgindo a fazer realmente alguma coisa. Minha mãe já tinha morrido há muito tempo, eu tava com as cinzas dela aqui que eu não sabia o que fazer. E aí esse ritual foi se desenhando na minha cabeça. Então primeiro eu passei em Brasília para conhecer minha sobrinha neta, que é já, né, uma nova geração que tá vindo. E aí depois eu fui pra Chapada dos Veadeiros para entrar em contato com aqueles cristais todos. Fazer realmente essa conexão. Eu precisei realmente ficar sozinha. Eu fui para um lugar onde eu fiquei isolada, numa cabana no meio do nada, passei altos medos, mas também foi uma coisa que construiu e que reforçou essa ligação, de eu sentir realmente que eu tava protegida. E aí de lá eu fui para mais 2 destinos. Primeiro eu fui para Belém. De Belém eu tive a sorte de conseguir uma casa para ficar na Ilha de Marajó. É o lugar com a maior energia feminina que eu já vi em qualquer canto, assim. E aí em Manaus foi a despedida da minha mãe, realmente. Você espalhou as cinzas? Em que eu espalhei as cinzas no Encontro das Águas, que era o lugar que ela, né, achava mais mágico
que em Manaus eu me conectei com muitas mulheres, porque nos outros lugares eu fiquei isolada, fiquei em contato com a natureza. Em Manaus eu fiquei em contato com as manas. A gente bolou uma oficina de lambes feministas. Pô, 30 mulheres numa praça, entendeu? Discutindo ele não, de microfone, caixa de som pra todo mundo ouvir. E foi maravilhoso, assim, foi uma energia. Pra mim aquilo foi tão importante, foi como se eu estivesse de fato me reconectando com olha, eu me arrepio inteira com todas as antepassadas, todas aquelas mulheres maravilhosas que foram ao meu encontro, toda aquela gente da ala da minha mãe. Ai, como foi impressionante! Uma coisa que lá no bate-papo lá em Manaus, as meninas queriam saber. Você consegue trabalhar com a sua arte? Eu falei, meninas, eu trabalho há 35 anos com arte. E eu espero que mais 35. Quem me dera. Incrível! Olha, vamos sair daqui muito mais inspiradas do que comentando. Ai, obrigada, gente. Você Obrigada. já entra se inspirando. E eu já aproveito para fazer o convite. Quem quiser vir aqui no meu ateliê conversar comigo, a bronca é livre. Às vezes tem sopa, às vezes tem suco e às vezes tem chá. Geralmente não, E sempre tem chá. arte. E sempre tem eu e muita arte. E se vocês curtiram o vídeo e querem conhecer mais mulheres incríveis como a Lady Guedes, maravilhosa, sigam o nosso canal, clica no sininho para receber as notificações. Comentem, curtam.